TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento diferente para a gente falar sobre artes, turismo, literatura, música, cultura, enfim. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu, por algum motivo, assistir aos nossos programas pela TV, ou mesmo se quiser rever alguma coisa, não precisa se preocupar, tá? Toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também em nossas redes sociais, lá no Facebook, no YouTube. Basta você procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra. Já o meu Instagram pessoal, muita gente pergunta, é @SandraBritoWriter. Então, eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje, você vai ver. Vamos curtir o novo sucesso do cantor italiano Stefano Zeno Sala. Um passeio à fortaleza de São José da Ponta Grossa, em Florianópolis. A emocionante entrevista da escritora Scholastique Mukasonga na Flipetrópolis. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Scholastique Mukasonga. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Nem pense em sair daí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Stefano Zeno Sala é um cantor e compositor italiano, dono de uma voz potente e de uma sensibilidade marcante. Ele já esteve no nosso programa e nos concedeu uma entrevista quando estava lançando seu último álbum. Hoje ele nos presenteia novamente com mais uma canção, Il Mosaico dei Tuoi Motivi. Acompanhem comigo mais um sucesso de Zeno Sala. Mi chiedi cosa so di te e quanto ti conosco. Mi dici cosa sai di me, anche se non l'ho chiesto. E lo fai con gli occhi di chi sa che sta inventando. Poi cambi gioco e ti svesti, cedendo alla condanna che in fondo noi siamo questi, vittime di ogni fiamma. Quanto costa quel che vuoi nel mosaico dei motivi che ti dai, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine bianche. Pensi che cambi quando sai che stai cambiando tutto, e poi confessi che non sei quello che hai scelto. C'è una tensione nascosta che sfugge alla vista quando la
stavolta è quella giusta. Quanto costa quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, nelle cose che non hai detto mai, c'è la vita che non hai mai visto, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine bianche. Dimmi quanto c'è di noi che stavamo qui, in questo stesso posto, in un mese come questo, in questa pioggia che dilatava ogni silenzio. Quanto costa quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine di te che non hai letto. Di uno sbaglio, in quei motivi che conosci solo tu. A fortaleza de São José da Ponta Grossa está localizada no norte da ilha de Santa Catarina, a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade de Florianópolis. Estrategicamente situada no alto do Morro da Ponta Grossa, a fortaleza está emoldurada pela beleza dos costões e também pela areia branca do forte. Trata-se de um harmonioso conjunto arquitetônico circulado por espessas muralhas. A construção, com início em 1740, encontra-se revitalizada e aberta ao público à visitação. Nós, claro, estivemos por lá e vamos mostrar para você como foi esse passeio. Bora assistir! E eu convido você a conhecer a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, uma das mais importantes fortificações do Brasil colonial. A Fortaleza de São José localiza-se na Praia do Forte, no norte da ilha de Santa Catarina, distante a cerca de 25 quilômetros do centro de Florianópolis. Com 3 baterias de canhões e 31 peças de artilharia, a fortaleza controlava as embarcações que chegavam ao litoral catarinense, estando estrategicamente localizada a meio caminho entre o Porto do Rio de Janeiro e a colônia do Santíssimo Sacramento no Rio da Prata. Sua arquitetura apresenta diversos elementos construtivos distribuídos em 3 terraplanos escalonados e é a única fortaleza que possui uma capela entre seus prédios. Inclusive, a capela é utilizada atualmente pela comunidade local. Tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938, restaurada em 1992 e em 2023, a fortaleza é gerida pela Universidade Federal de Santa Catarina.
A casa do comandante é um sobrado de 2 andares que também abriga o paiol de pólvora. A casa expõe o cotidiano da fortaleza em seus aspectos da alimentação, que mostra os hábitos alimentares daqueles que residiam na fortaleza. Além dela, a casa do comandante expõe também as peças achadas nas escavações arqueológicas feitas a partir de 1987. Localizada entre as praias de Jurerê Internacional e Daniela, a Praia do Forte tem uma longa faixa de areia, águas calmas e temperatura agradável. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse passeio conosco e semana que vem temos mais dicas de turismo para você se programar e conhecer esse país de norte a sul. Até lá! A Flipetrópolis, a primeira feira literária internacional da nossa cidade, aconteceu na primeira semana de maio e já mostramos aqui no Cultura os melhores momentos do evento. Uma das escritoras convidadas dessa edição foi a Scholastique Mukasonga, a única sobrevivente de sua família do massacre ocorrido em Ruanda no ano de 1994. Vamos assistir um pedacinho da entrevista dela e conhecer parte de sua história. Acompanhe comigo. Alors, on me pose la question, dans mon livre Nyenzi ou les cafards, je dis j'ai tant de morts à veiller. Sobre a pergunta que ele me fez, está no meu livro As Baratas, e eu termino esse parágrafo que ele leu aqui para vocês, falando que eu tenho muitos mortos a velar. Et c'est le sens de ma vie. É o sentido da minha vida. Toute ma famille qui était au Rwanda en 1994, comme on vient de vous lire cette photo, c'était une partie de ma famille, tout le monde a été exterminé. Toda a minha família que vivia em Ruanda em 1994, como foi dito na parte que o Jamil falou, que é narrado uma foto, toda essa família foi exterminada. Et si j'ai survécu parce que je ne pouvais pas être rescapée, si j'avais été en ces mois de déchaînement de avril, mai, juin 1994, où le sang de Tutsi coulait à flot. Je ne pouvais pas échapper à la machette, d'où les cauchemars. Como com o genocídio de Ruanda, onde os Tutsis foram massacrados com facões, eu falo que eu não pude ser resgatada, mas que eu sou uma sobrevivente. Eu saí de lá antes dos meses de abril, maio e junho de 1994. J'ai été choisie par mes parents 20 ans avant le génocide, en 1973, parce que j'avais été exceptionnellement à l'école, parce que depuis les années 60, date à laquelle commencent les pogroms contre les Tutsis, les enfants des Tutsis n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ou alors seulement 10%, et j'ai fait partie des 10%.
20 anos antes desse genocídio, eu fui escolhida pelos meus pais para ser mandada para ir para a escola. Nem todo mundo dos Tutsis tinha o direito de ir para a escola, somente 10% da população Tutsi. E eu entrei nessa cota de 10%. Donc j'ai été à l'école secondaire, et j'ai appris le français, qui pour les parents était une chance exceptionnelle. Je possédais ainsi un passeport international. Je pouvais partir et être la mémoire de la famille. Então eu fui para a escola, fiz o ensino médio e eu pude aprender francês. Para os meus pais era como se fosse um passaporte internacional poder estudar e aprender outra língua. E aí eu poderia fazer, a partir disso, ser a testemunha da minha família. Et 20 ans après, c'est ce qui est arrivé. J'étais en France. Lorsque j'ai appris l'extermination de ma famille, j'étais donc aussi vivante pour veiller à leur mémoire. Donc, j'ai tant de me réveiller. La particularité du génocide, vous avez des morts sans corps, sans sépulture. Donc, je devenais leur sépulture. Et j'ai beau écrire beaucoup de livres, mais c'est mon devoir de veiller sur les miens qui sont partis et pour lesquels je suis leur sépulture. 20 anos depois eu me encontrava na França quando eu soube do genocídio, então, do qual eu me considero uma sobrevivente. E eu escrevi muito e eu considero que a minha missão e é o sentido da minha vida poder ser a testemunha, poder fazer a sepultura dos meus que foram assassinados. J'ai construit avec mes mots, avec mes textes, un mémorial textuel. J'ai construit des tombeaux de papier pour soulager ma mémoire et je veille mes morts par le biais de mes livres aujourd'hui. Hoje em dia eu velo meus mortos através dos meus livros. Eu escrevi muitas palavras, muitos textos e eu construí um memorial, eu construí uma tumba feita de papel e palavras. L'engrenage du génocide commence, je venais de le dire, mais je vais le répéter, en novembre 1959 exactement. Ça a été d'une brutalité. Je me souviens. J'avais 3 ans. J'étais dans le champ avec ma mère. Donc ma mère était penchée sur sa roue à cultiver son champ. Moi, je trottinais avec mon petit pot à lait derrière. Et tout d'un coup, on a entendu des cris, des hurlements, des fumées. Ma mère a abandonné la roue, m'a vite mis dans son dos. Il fallait traverser la piste pour aller de l'autre côté à l'école pour récupérer mes grandes sœurs et mes grands frères. Et sur la piste, nous avons croisé une foule en panique, des enfants en larmes. On a réussi à attendre l'école et ma mère a récupéré les enfants. Et sur le chemin du retour, j'ai vu la fumée à l'endroit de la maison familiale. Ce soir-là, j'ai compris qu'on ne dormira pas à la maison. Et à partir de là, je suis en train de vous parler du livre Inyenzi ou les cafards. Eu estou falando para vocês de livro que eu escrevi que chama As Baratas. Tout a été très vite. On nous a d'abord regroupés dans une mission catholique où on est resté quelques semaines. Et après, les camions sont venus nous chercher pour nous amener à une destination inconnue. Et ça sera Nyamata. Nyamata, ce n'était pas le Rwanda.
Nyamata, ce n'était pas une région habitable. Nyamata, c'était une région habitée que par de grands animaux. Et en plus, il y avait la mouche tsetse qui donnait la maladie du sommeil mortel. On nous a jetés à Nyamata dans l'espoir que la nature allait faire le travail, qu'on n'allait pas survivre, qu'on allait mourir de faim, de maladie ou dévorés par les animaux. Mais nous avons résisté. Alors, pour répondre concrètement à la question, à Nyamata, nous sommes en 1960. Le génocide va avoir lieu en 1994. Entre 1960 et 1994, pendant 34 ans, à Nyamata, nous n'étions pas des humains. C'est pour cela que j'ai appelé le livre des cafards. Nous avons connu des humiliations, des persécutions, des massacres que j'ai appelés des petits génocides. Moi, je n'écris pas sur le génocide. J'écris sur la naissance, cet éclatement du génocide dans la brutalité totale. J'écris dans la montée de l'idéologie du génocide. Et j'écris, je m'arrête au moment où c'est la solution finale, le génocide. Donc, moi, j'écris sur 34 ans de préparation du génocide. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. A nossa homenageada de hoje é uma escritora Tutsi de Ruanda, sobrevivente dos massacres ocorridos na década de 1990. Estamos falando de Scholastique Mukasonga. Scholastique Mukasonga nasceu no sudoeste de Ruanda, às margens do rio Rukarara, no dia 20 de dezembro de 1956. Em 1959, eclodiram os primeiros pogroms, uma espécie de perseguição étnica contra os Tutsis. Para a gente entender melhor essa história, imaginem uma população dividida em etnias. Em Ruanda, existiam os Hutus, os Tutsis e os Tuás. 85% eram Hutus, mas a minoria Tutsi dominou por muito tempo o país. É que durante o processo de colonização feito pela Bélgica, os Tutsis, mesmo sendo uma minoria, foram os escolhidos pelo poder colonial para governar o país. A maioria Hutu ficou excluída desse processo socioeconômico. No entanto, em 1959, os Hutus se revoltaram contra a condição em que estavam e eles se organizaram, derrubaram a monarquia e dezenas de milhares de Tutsis fugiram para países vizinhos. Cerca de 20 mil foram assassinados nessa época. Era então o início da perseguição aos Tutsis. Em 1960, a família de Scholastique foi deportada, juntamente com muitos outros Tutsis, para Nyamata, em Bugesera, uma região lá no meio do mato muito inóspita e que na época das secas o verde dava lugar a tons terrosos. A Scholastique conseguiu sobreviver, mesmo com todas as dificuldades e as repetidas perseguições e massacres.
Apesar da cota que admitia apenas 10% de Tutsis nas escolas, ela ingressou na escola secundária em Citeaux, em Kigali, e depois na Escola de Assistência Social em Butare. Era a única escola para moças que permitiu a Scholastic regressar às aldeias para trabalhar com as mulheres camponesas que não tiveram a mesma oportunidade de frequentar a escola. Em 1973, os estudantes Tutsis foram expulsos das escolas e os funcionários públicos dos seus cargos. A Scholastic, então, se exilou em Burundi para escapar da morte. Quando ela foi embora de Ruanda, seus pais disseram que ela seria a única testemunha da existência deles. Scholastic foi a escolhida da família para sobreviver e contar ao mundo a história e as memórias de sua família. Assim, ela completou seus estudos como assistente social lá no Burundi e, mais tarde, trabalhou para a Unicef. Anos depois, um grupo de exilados Tutsis formaram a Frente Patriótica Ruandesa, que invadiu Ruanda em 1990 e lutou continuamente até que um acordo de paz fosse estabelecido em 1993. No entanto, a situação se agravou novamente. Em 1994, com a morte dos presidentes de Ruanda e Burundi em um acidente muito misterioso. A crise se instaurou e os Tutsis foram massacrados. Conforme dados da ONU, o genocídio no país provocou a morte de aproximadamente 1 milhão de ruandeses em menos de 100 dias. 90% das vítimas eram de origem Tutsi. Scholastic chegou na França em 1992 e prestou novamente o exame de assistente social, não tendo o diploma do Burundi sendo reconhecido pela administração francesa. De 96 a 97, ela foi assistente social de estudantes da Universidade de Caen. De 98 a 2020, ela atuou como representante judicial no Sindicato das Associações Familiares de Calvados. Durante esse genocídio de 94, 37 membros de sua família foram assassinados. Demorou 10 anos para que a Scholastic tivesse coragem de regressar a Ruanda em 2004. Foi depois desta estadia que sentiu forças para escrever seu primeiro livro, uma autobiografia, Baratas. Sua tradução americana foi indicada ao Los Angeles Times Book Prize em 2016 na categoria Autobiografia. A Mulher de Pés Descalços foi o livro seguinte, publicado em 2008, e recebeu o prêmio Seliman da Chancelaria das Universidades de Paris contra o racismo e a intolerância. Seguiu-se uma coleção de contos, Ligfu, em 2010, coroada pelo prêmio Paul Bourdary, em 2011, da Academia de Ciências e pelo prêmio Renaissance para contos. O seu romance, Nossa Senhora do Nilo, ganhou o prêmio Amadou Kurama em Genebra, o prêmio Oceanos na França, e a tradução americana foi selecionada entre os 10 melhores romances do Prêmio Literário de Dublin e do prêmio Vozes Emergentes do Financial Times. Este romance deu origem a uma adaptação para o cinema, que aconteceu em 2019, dirigida por Atiq Rahimi. Em 2014, Scholastic publicou uma nova coletânea de contos, O que as Colinas Sussurram, que também ganhou o prêmio Sociedade das Pessoas de Letras em 2015 na categoria Contos. O seu romance Tambor do Coração foi lançado em janeiro de 2016 pelas edições Gallimard e em 2017 ganhou o prêmio dos Embaixadores de Língua Francesa. Em 2018, publicou uma nova obra autobiográfica, Um Belo Diploma. A Scholastic ganhou diversos outros prêmios e foi eleita Cavaleira das Artes e das Letras. Em 2021, recebeu o prêmio Simone de Beauvoir pela liberdade das mulheres. Seu livro Kiboko Subiu ao Céu foi finalista do National Book Awards em 2022. E vamos ler um pequeno trecho
dessa gigante da literatura contemporânea. A literatura me salvou. Se eu não pudesse escrever, teria enlouquecido. Scholastique Mukasonga. A vida está sempre disposta a nos ensinar, todos os dias, não é mesmo? Eu tive a oportunidade de ouvir a Scholastique, conversar com ela e minha admiração, claro, só cresceu. Ela autografou meus livros e pediu humildemente que eu contasse a história da família dela um dia. Acho que cumpri a promessa que fiz olhando no olho dela nesse Trilhas de hoje. Leiam Scholastique, vamos aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E nós vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre gastam um pouquinho do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e, claro, para nos prestigiar sempre com seu carinho e sua audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.